Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que estreia no domingo às 19 horas contra o Porto. Palmeiras que vem treinando aí sem os convocados que foram para as suas seleções, mas aguarda eles ainda nesta quarta-feira, que vão chegar aí nos Estados Unidos para os últimos ajustes aí para a estreia do Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Relembrar os grupos com brasileiros no Mundial? É uma boa ideia. Então a gente começa exatamente pelo do Palmeiras. Palmeiras vai enfrentar o Porto. Primeiro jogo a estreia, do Palmeiras, inclusive, né? O Al-Ahly do Egito e o Inter Miami do Messi, do Luizito Soares. É bom porque o treinador do Porto disse que o Palmeiras ele não conhece muito bem e Do tal. Porto? É bom, é bom. Ah, É bom. Olha lá, PSG, Atlético Aí de é Madrid osso. e Seattle são os times do grupo do Botafogo. Se o Botafogo passar, eu vou abrir um sorrisão. O Botafogo estreia também no domingo contra o Seattle, o jogo mais acessível aí do Botafogo. O Flamengo, que daqui a pouquinho vai deixar o nosso país, começa contra o Esperance, demais depois vai enfrentar Chelsea e Los Angeles FC. E para fechar, a gente vai mostrar o grupo do Fluminense, que pega o Borussia Dortmund, o Ulsan da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. O Fluminense vai brigar pela segunda vaga, porque o Borussia tem um time muito bom. É um time muito bom. É o primeiro jogo do Fluminense. O Sam e Mamelodi, eu nem sei o que vai acontecer quando jogarem contra o Fluminense, porque eu acho que o Fluminense tem mais time que os dois, né? Mas aí, o primeiro jogo já é aquele impacto, né, Zé? Já é contra o Borussia. Vamos dar uma olhadinha nas imagens do treinamento do Palmeiras lá nos Estados Unidos? Olha lá o Paulinho, o Veiga, o Evangelista, entre outros ali, no aquecimento da atividade. Aguardando 8 jogadores que foram convocados para várias seleções, inclusive as seleções de base do Brasil. Time internacional é isso, né, Pascoal? Para completar o elenco lá, tem 8 que estavam fora. Vamos ver agora a entrevista, um trecho da entrevista, acompanhar um trecho da entrevista que o Maurício, jogador do Palmeiras, deu já em solo americano. Pode botar no ar. Sim, a gente sabe que enfrentar time europeu é sempre muito complicado, é um pouco diferente do que a gente encontra no Brasil, né? Mas eu acho que a gente está trabalhando bem, está estudando bem a equipe adversária também para poder fazer um grande jogo. Como sempre o professor nos fala, temos que ir jogo a jogo, não adianta a gente pensar no terceiro jogo ou no segundo jogo sem passar pelo primeiro. Então eu acho que semana a semana ali, dias a dias, a gente vai estudando a equipe adversária para poder representar o Palmeiras da melhor forma possível. Olê, 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 Zinho, Zinho, Zinho! É viagem demais acreditar que o Palmeiras pode ser o primeiro colocado no seu grupo, pode deixar o Porto em segundo, partir para as oitavas como o primeiro do grupo, o campeão do grupo? Eu acho um grupo bem equilibrado, assim, não vejo nenhum time, até olhando para o Al-Ahly, né, e para o Inter Miami, uma diferença enorme, não, dentro desse grupo. Acho que é um dos grupos mais equilibrados, tudo pode acontecer. A gente está falando muito de Palmeiras e Porto, mas pode ter surpresas, né? O Inter Miami é forte, né? Vai jogar em casa, tem as grandes estrelas, é um grupo bem equilibrado e eu acho que o Palmeiras briga de igual para igual com todos eles ali no grupo. É verdade, a gente fala de Messi e Suárez, mas tem outros jogadores renomados, Busquets, Jordi Alba, mas é que nos jogos que a gente acompanha na MLS, Zé, esse time também não empolga, né? É que precisa ver, né? Porque é um jogo apenas, né, Pedro? É aquele jogo de mata-mata. Com uma mobilização diferente, uma forma diferente. quem pode render mais? Eu acho que pode render mais, mas eu acho que o Palmeiras dá jogo aí no grupo. Eu acho que o Palmeiras é um time europeu jogando no Brasil, né? A forma de jogar do Palmeiras é um time muito europeu. Eu não vejo, eu acho que vai dar jogo, sim. Entre os brasileiros, você seria capaz de apontar qual que vai mais longe no Mundial? Eu acho que o Palmeiras tem uma grande chance, né, de passar o Fluminense.
O Botafogo já acho que é Grupo mais complicado. casca de ferida, né? Eu acho que já é mais complicado. Vamos ver imagens. A gente tem imagens do Botafogo já nos Estados Unidos trabalhando também, Fabrício? Um pouco mais cedo, às 7 da noite. Quem tem as informações é a Gabriela Ribeiro. Fala pessoal, mais um dia de treinos do Palmeiras aqui na Carolina do Norte, o segundo dia já de trabalho em campo por aqui. Hoje, o técnico Abel Ferreira, antes do treino, mais uma vez, veio conversar com os jornalistas para explicar qual seria a ordem do dia, o que ele chamou de menu do dia, o que seria colocado em prática no treinamento. E hoje já foi um treino um pouquinho mais intenso por aqui. O Palmeiras trabalhou principalmente finalizações, um jogo um pouco mais posicional e também bolas paradas. Mas o Palmeiras ainda não tem todos os jogadores aqui nos Estados Unidos. A expectativa é de que amanhã todos os jogadores sim estejam em campo. Isso porque o Benedetti e o Luigi chegam na tarde de hoje, depois de servirem a seleção sub-20, estavam no Egito, vêm direto aqui para os Estados Unidos. E os demais jogadores que também estavam na data FIFA, o Estevão, que estava com a seleção brasileira, o Gustavo Gomes, o Piquerez, o Emiliano Martinez, o Facundo Torres e o Richard Rios, eles vêm num avião com a presidente Leila Pereira, chegam na noite de hoje e a partir de amanhã, aí sim, todo mundo em campo nessa preparação para o jogo de domingo, para a estreia da Copa do Mundo de Clubes contra o Porto. Palmeiras ainda vai treinar nas manhãs de quinta, sexta e sábado e aí sim viaja na tarde de sábado para Nova Jersey, onde faz a estreia no próximo domingo. Volto com você. Valeu, Gabi, obrigado pelas informações. O Palmeiras, então, esperando esses reforços da data FIFA, né? Um time que não fez contratações para a Copa do Mundo de Clubes, mas tem já um time, um elenco muito equilibrado para isso, né? Sabe que vai perder o Estevão depois disso e aí sim talvez seja a hora de pensar em encorpar e reforçar o elenco com uma perda tão relevante quanto a desse jogador que esteve, inclusive, na seleção brasileira do Ancelotti. Para analisar Palmeiras e Porto, a gente fala do mesmo nível de embate de Fluminense e Borussia, de Flamengo e Chelsea, ou o Porto está em outro patamar do futebol europeu para vocês? Está em outro patamar. Está em outro nível. Menor. Patamar menor, sim. Menor por conta do ano do Porto e por conta do que aconteceu no futebol português depois da morte do seu ex-presidente, o Pinto da Costa. O Porto hoje vive uma crise e não é um clube organizado como eu vivi lá atrás, como sempre o Porto foi. E para mim o Palmeiras tem totais condições de vencer o Porto. Totais. E na análise do jogo do Porto, é um jogo que tem muitos erros. O Porto erra demais. É um time que joga com ou três zagueiros, ou tem o Eustáquio, que é o volante que desce para fazer uma linha de 5, né? Forma quase um terceiro zagueiro ali, então aposta muito nos alas. Aí tem o PP, tem dois atacantes atrás do centroavante. Esses dois atacantes, geralmente, ou eles vêm buscar jogo, ou eles, às vezes, se transformam em pontas um pouco mais abertos. É uma dinâmica. O time, na teoria, faria muitas dinâmicas em campo para envolver o adversário. Só que ele é um time que acaba deixando muitos espaços. Tem uma fragilidade gigante para se defender. O Palmeiras é muito mais maduro, em termos de coletivos, muito mais maduro, muito mais organizado e com capacidade técnica para superar o Porto. Então, eu acredito na vitória do Palmeiras. Aliás, acho que o Palmeiras passa em primeiro aí nesse grupo. Para mim é o grupo mais acessível. Mais acessível e também acredito... Por conta disso, o nível do europeu faz muita diferença, claro. né? Muito se fala o Inter Miami, tem o Messi, tem o Suárez, mas gente, é o Suárez e o Messi de 2025, não é o de 2010 não. Logicamente tem sempre... O Messi até de 2040 vai ser... Tem sempre que respeitar, mas se você olhar time por time, o Inter Miami perde na MLS para times que a gente não conhece. O Inter Miami, vale lembrar, está como convidado nessa Copa do Mundo. O Arley realmente eliminou alguns times e tal, mas o Palmeiras ele tem que se fazer valer o investimento que tem, jogadores que tem no elenco. Você tem o Estevão, você tem Paulinho, você tem Vitor Roque, você tem Felipe Anderson, você tem jogadores de grande qualidade técnica, tem um treinador que para mim é um dos melhores do futebol brasileiro há anos, né, dos anos que ele está no futebol brasileiro. Então, para mim, o embate do Palmeiras é para ver quem vai ser campeão nesse primeiro jogo. Vai ver quem vai ser o primeiro do grupo. Campeão do grupo. Campeão do grupo, né? Primeiro do grupo nesse primeiro jogo, porque o Palmeiras, para mim, joga tão bem ou melhor do que o Porto. E eu acho que até se a gente falar do quarteto ofensivo, né, Jéssica, você até listou os nomes. Felipe Anderson, estava no futebol europeu até outro dia, jogando pela Lazio numa liga relevante. Vitor Roque, claro, bateu e voltou, mas foi uma contratação de peso feita pelo Barcelona. O Paulinho teve uma passagem na Bundesliga, né? Não como protagonista, mas também já foi um jogador que já figurou no futebol europeu. O Estevão está saindo para ir para o Chelsea, para um grande centro. Se a gente pegar
esse quarteto, aí pode ter mudança. O Abel pode optar pelo Maurício, Facundo Torres também, que foi uma contratação, o próprio Veiga também. Mas se a gente pegar pelo menos essa parte ofensiva e fizer um raio-x que a gente gosta muito de fazer, que também vira meme muitas das vezes, o Porto desejaria ter um quarteto ofensivo como esse hoje. Desejaria. E, assim, o Palmeiras é mais uma equipe que tem muita força física no grupo. É um time que joga com muita intensidade. Por que eu falo sobre isso? Porque a maior dificuldade que os times brasileiros têm quando enfrentam equipes europeias é porque fisicamente o jogo é diferente, porque a velocidade do jogo dos times brasileiros muitas vezes é abaixo da velocidade que os times europeus estão acostumados a jogar. Então, na dinâmica do jogo, o time brasileiro fica para trás. Claro que se a gente pegar e fizer um raio-x entre um time brasileiro e o time europeu, muitas vezes, como no grupo do Botafogo, a gente vai ver que os times europeus vão sair na frente, porque a gente está falando de europeus que têm a condição financeira de fazer a seleção de grandes jogadores do mundo inteiro e se reúnem na mesma equipe. O Brasil não tem condição de fazer isso, os times brasileiros daqui não têm condição de fazer isso. Ok, mas quando pega um adversário como o Porto, por exemplo, tecnicamente os jogadores ou se equivalem ou são melhores do que o adversário, os jogadores do Palmeiras melhores do que do Porto, e ainda assim é um time que joga com uma intensidade muito alta. E a gente reforça aqui 5 temporadas que o Abel tá lá, 4 temporadas? Desde o fim de 2020. Então há 4 temporadas a gente fala que o time do Abel Ferreira é uma equipe que se concentra na partida durante 90 minutos porque é mentalmente muito forte. Esse é outro ponto muito importante. E esse momento do Palmeiras, o Palmeiras vive um momento em que coletivamente a equipe se encaixou de novo. Então, coletivamente a equipe sabe tem que marcar bem e marca bem e sabe como fazer as conexões para o ataque. Então, eu coloco o Palmeiras como favorito dessa partida e acho que nos nomes no papel também tem um time melhor do que o do Porto. E como o elenco equilibrado pode ser importante para mudanças até durante a partida, né? A gente citou aqui alguns nomes, falei do Paulinho. Paulinho hoje não é titular, até por conta da questão física. Ainda está em busca da forma ideal, do 100% fisicamente. Outros nomes que o Palmeiras tem, e não só no ataque. Se a gente pegar na parte dos 2 volantes, acho que a gente tem também... O Palmeiras tem substitutos à altura. Acho que o Richard Rios tem... Grande nível. É um nível maior, mas, por exemplo, o Palmeiras trouxe o Lucas Evangelista, os 2 volantes. Também jogou no futebol europeu. Sim, verdade. O Aníbal e o Emiliano. Nas laterais, talvez seja um desnível maior do Piquerez e tudo mais no lado esquerdo. Mas o elenco como um todo é equilibrado também, né, Basta? Muito equilibrado. O Palmeiras ele é uma equipe equilibrada. Defensivamente, ofensivamente, tem soluções individuais, que também é importante a gente salientar que o Palmeiras tem equilíbrios, mas quando você precisa de um Estevão, um Paulinho, duelos individuais ganha esses tipos de jogos, né? E você tem jogadores que conseguem, numa sacada, tirar um drible, um chute de fora da área, tanto o Rafael Veiga também, o Maurício também. O próprio Richard Rios, que aparece muito na frente também. Então, a gente vê um Palmeiras, assim, como favorito desse grupo, favorito desse jogo. O Palmeiras tem totais condições de passar em primeiro, e aí vislumbrar o que vai acontecer. Logicamente é o que a gente está projetando. E o que a gente viu do Palmeiras na temporada. Eu acredito que o Palmeiras tem totais condições de vencer o Porto do PP, né? Que jogou no Grêmio, ex-Grêmio, atacante. A gente não sabe o que vem no Porto, assim. Sempre foi um clube que contratava muito bem, é uma porta de entrada dos sul-americanos também no futebol europeu. Sempre teve grandes jogadores, mas que no último ano passou por esse processo aí de saber hoje quem manda no Futebol Clube do Porto. E isso tem dado problemas dentro do campo. Logicamente, não chega como favorito para esse jogo. É uma renovação que respinga também no elenco, uma renovação de jogadores, de peças que o Porto passa também. E a Copa do Mundo, né, Jéssica? Tem esse lado cruel, digamos assim. Palmeiras, vamos supor que o Palmeiras passe nessa fase de grupos, como a gente está colocando. O Palmeiras tem time para, vamos colocar, vencer os 3 jogos ou avançar como líder. Quem vem depois? É quem sai do grupo do Botafogo. PSG, Atlético de Madrid, possivelmente o Botafogo também. Então não tem para onde correr também, né, nessa Copa do Mundo. Mas aí depois você mais um embate Botafogo e Palmeiras. Pelo menos o brasileiro garantido nas quartas. Tá desde 23 os dois times brigando um com o outro. A questão é essa, é ver quem vai chegar mais longe, né? Com muito realismo para analisar essa Copa do Mundo. Porque vai afunilando, lá na frente você vai ter um Bayern de Munique, um Real Madrid, um Manchester City. Olha, o legal, o interessante para os brasileiros seria que os times europeus estivessem encarando a Copa do Mundo de Clubes como um torneio de pré-temporada. Acontece que não estão. Acontece que vão jogar a Vera.
Então vai ser assim, vão ser jogaços, vai ser bem difícil, mas vai ser ao mesmo tempo muito legal de ver esses enfrentamentos acontecerem, né? Acho que o Palmeiras tem que focar no seu grupo e quando confirmar a primeira colocação, se confirmar, aí sim pensar no adversário que vier pela frente. Nesse primeiro momento tem que ter a cabeça muito focada nesses adversários. Eu acho que sim, o Palmeiras é o favoritaço para passar em primeiro. Falando dos outros dois, o grupo brevemente, né? O Ali trocou o treinador agora, recentemente, para Copa do Mundo de Clubes, então está ainda iniciando um processo de adaptação a esse novo treinador, não tem uma ideia ainda consolidada, tenta buscar ser um time mais físico, só que o treinador pensa num jogo também de muita técnica, de controle de posse, então, mas está ainda tentando implementar essa nova característica de jogo. E o Inter Miami, que tem Jordi Alba, tem Busquets, tem o Messi, é um time que tem esses desequilíbrios de intensidade. Tem jogadores que tentam se doar para sustentar o Messi em campo, o próprio Jordi Alba, mas tem falhado bastante na própria MLS, nessa dificuldade de manter padrão tático, de sustentar padrão tático, ou seja, o Palmeiras é favorito, muito favorito, ainda mais contra o Inter Miami. Então, assim, projeta o Palmeiras em primeiro, mas pensa primeiro no grupo, depois vê mais pra frente. Faz um time de master do Barcelona, né, o Inter Miami, inclusive dirigido pelo Javier Mascherano, que foi companheiro desses caras todos, ganhou muita coisa por lá no Barcelona, e aí o jogo de abertura, inclusive no sábado, Al Ahly e Inter Miami pelo grupo do Palmeiras. O Palmeiras estreia no domingo contra o Porto. Pausa rápida aqui no Tá Na Área, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de Campeonato Brasileiro. Tem rodada começando amanhã, sai daí não. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!